Olá pessoal, bem-vindos a esse nosso 10º encontro. Nós continuaremos nesse encontro discutindo a questão da identidade no Brasil, a identidade da população negra no Brasil, a luta por essa identidade que vai constituir o papel fundamental de base da luta do movimento negro dentro do Brasil. No encontro anterior nós falávamos que houve uma desconstrução, a partir sobretudo dos estudos de Florestan Fernandes e Roger Bastide, da ideia de que o Brasil possuía uma democracia racial, ou seja, que todas as raças eram tratadas da mesma forma, não havia o conflito aberto. Na verdade, o fato de não haver um conflito aberto, ele maquiava, de certa forma, o próprio conflito ou a situação que era vivenciada na realidade brasileira. Agora nós continuamos também com um pouco de Florestan, mas sobretudo com outro autor, que é o Abdias Nascimento, que vai ser muito importante para a gente compreender essa formação da identidade. Então, se formos ao quadro, nós temos ali que a partir de 50, a democracia racial deveria também ser pensada como igualdade de direito e não apenas como qualidade cultural, artística e popular. A democracia racial, ela segue um padrão ideal com a vitória conservadora em 64, mas começa a aparecer oposições a essa ideologia. Então, a partir de 50, com os estudos de Florestan Fernandes e com outros estudos que estão tendo ali, Florestan ele acaba sendo um marco, né, mas existem outras coisas acontecendo nesse momento. Começa a se pensar que a democracia não precisa ser apenas cultural, ou seja, o brasileiro gosta de todo mundo, então a gente trata bem todo mundo. Mas onde estão a igualdade também no campo econômico e no campo político? É preciso haver uma luta por essa igualdade também, e não apenas no aspecto cultural. Né? Por quê? Porque é preciso uma melhoria contínua na situação de vida dessas populações, né? No entanto, em 64, que nós temos o regime militar ocupando o Brasil, essa vitória conservadora, ele vai dar uma acalmada aí nas lutas que existem. Mas, em 68, nós já temos alguns autores já voltando ao debate sobre a questão de democracia, também política, também econômica, dentro do Brasil e questionando a democracia racial. Se voltarmos ao quadro, nós temos ali, com Abdias Nascimento, 68, que ele diz o seguinte: o status de raça manipulado pelos brancos, impede que o negro tome consciência do logro que no Brasil chamam de democracia racial ou democracia de cor. Então, essa ideia de que não existe raças no Brasil, não existe diferenças consideráveis de raça no Brasil, não existe linha de cor no Brasil, acaba criando um logro de que todo mundo é tratado igual. E, na verdade, você tem diferenças. Diferenças, sobretudo, pela constituição histórica do país, que deve ser levada em conta. Né? E Abdias Nascimento continua. Voltando ao quadro, nós temos ali, né, aí é um trecho do próprio livro do Abdias Nascimento que ele diz assim: entendo que o negro e o mulato, os homens de cor de uma maneira geral, devem ter uma contra-ideologia racial e uma contraposição em matéria econômico-social. O brasileiro de cor tem que se bater simultaneamente por uma dupla mudança. Primeiro, a mudança econômica e social do país. E segundo, a mudança nas relações de raça e de cor. Então perceba que o Abdias Nascimento ele tem um elemento ali forte da luta de classe. Ou seja, preciso uma mudança econômica no país. Mas somente a mudança econômica não vai dar conta de melhorar o país para todo mundo, porque o país, além de ter um problema de classe, dentro da própria classe você tem um problema de raça, um problema racial. Então você tem que se lutar por essa... Há que se ter uma luta também em virtude da igualdade racial, porque isso não existe de fato. Na realidade isso não existe. Não é? Voltando ao quadro, é uma continuação até do que o Abdias falava. Aqui entra a negritude como conceito e ação revolucionários, afirmando os valores da cultura negro-africana contida em nossa civilização. A negritude está afirmando sua condição ecumênica e seu destino humanístico. Aqui vai ter um debate enorme sobre isso, porque, por exemplo, o próprio Gilberto Freire, que vai falar sobre a democracia racial, ele diz que esse conceito de negritude importado dos Estados Unidos, ele vai trazer uma série de problemas ao país que o país não tinha. E, na verdade, o Abdias diz que é preciso ter esse conceito, o conceito de negritude, como identidade, como sendo o fio condutor da luta dentro do movimento negro, dentro do movimento social, porque além da questão social, da questão econômica, da questão de classe, é preciso também uma luta muito específica em função da população negra no Brasil. Voltando ao quadro, temos ainda lá:
enfrenta o conceito de negritude, né, enfrenta o reacionário contido na configuração da simples luta de classe e de seu complexo econômico-social, pois tal simplificação é uma forma de impedir ou retardar sua conscientização de espoliados por causa de cor e da classe pobre a que pertence. Então perceba que o Abdias ele fala assim, temos que sair da simples luta de classe, de pobres contra ricos. Por quê? Porque a população pobre possui uma cor. Isso é fato, por uma questão histórica, por um elemento histórico presente na própria Constituição do país. Elemento esse que já foi dado pelo Florestan, dizendo da concorrência que existia no meio urbano entre o imigrante europeu e a população negra recém-liberta. Né? Elemento esse que fez com que o elemento negro desaparecesse do censo no Brasil, por exemplo. Elemento esse que vai empurrar para a periferia todo o elemento negro também. Elemento esse que vai privar do trabalho esses elementos. Né? Esse cidadão que está liberto agora, né? Vai ser privado do trabalho livre, do trabalho assalariado, e vai ter uma outra relação dada. Então, o Abdias diz, temos que sair da simples luta de classe que luta exclusivamente por questões sociais de renda. É preciso também uma luta dentro da população negra que saber que a condição de pobre, a condição de uma classe operária também é dada pela sua condição de cor. Né? E isso vai embasar as lutas que vão se dar ao longo, por exemplo, da década de 80, né, quando há uma reabertura democrática no país no final dos 70, início dos 80, é retomada essa luta que vai se dar durante a década de 90 toda, que vai coincidir ou vai calhar com as políticas afirmativas, que são importantes dentro da atual situação do Brasil, e que é uma luta válida dentro desses elementos, porém que suscita também muitas questões e muitos debates até hoje. Né? Eu sugiro vocês sim, que se aprofundem nesses debates com os vários materiais que nós temos em mãos, né? E a oportunidade de ler cada vez mais. Eu apenas pincelei aqui alguns elementos do Abdias, do Florestan, mas há outros estudiosos que é importante nós lermos, e eu sugiro que vocês pesquisem a fim de formular uma consciência crítica para fazer um debate muito bem específico sobre as questões que envolvem a própria formação do Brasil. Pessoal, quero agradecer muito vocês essa aula, esses encontros que nós tivemos durante a disciplina. Queria reforçar a ideia de que vocês estudem, procurem se aprofundar cada vez mais. Desejo a todos vocês um ótimo curso e nós nos vemos por aí.